Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre movimento circular, tá? Vamos focar no movimento circular uniforme, ver as características, as equações, as fórmulas, tá? E como aplicar isso, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, tá aí, movimento circular é o seguinte, movimento circular, como o nome diz, vai ser aquele movimento cuja trajetória vai ser uma circunferência, tá? Uma circunferência ou uma parte de uma circunferência, tá? Não precisa que o corpo, o objeto, né, realize uma volta completa, ande a circunferência toda, para a gente dizer que ele está realizando um movimento circular. Basta que o corpo realize, ande, né, uma parte de uma circunferência, que a gente chama de arco de circunferência, né, que você percorrer um arco de circunferência, você já está realizando movimento circular, tá bom? Isso na prática a gente percebe nas curvas, tá? As curvas fazem parte de uma circunferência, claro. A maioria das curvas não formam uma circunferência completa, mas elas formam um arco de circunferência. E aí um carro, ao realizar essa curva, ele percorre um arco de circunferência, portanto, ele realiza um movimento circular. Tá? Hoje a gente vai focar em movimento circular uniforme. Mas vamos lá tentar entender as características e os componentes desse tipo de movimento. Pronto, vamos lá. Se o movimento fosse linear, né? É sempre bom a gente fazer um análogo com o movimento linear, né? Imagine que a gente tem um movimento retilíneo uniforme, né? Em linha reta. Então, tem uma partícula aqui, né? Tem uma posição inicial, ela anda em linha reta até chegar na posição final, né? E a gente diz que ela percorreu uma certa distância ΔS, tá bom? Como agora a gente está analisando o movimento que se dá através de uma circunferência, né? Além de percorrer um certo espaço linear, né? Quando você está realizando uma curva, você está se deslocando, você percorre um espaço, você também vai estar variando, vai estar percorrendo um certo ângulo, tá? Então observe, ó, se um objeto sai aqui do ponto O em direção ao ponto P, ele percorre um arco de circunferência, ou seja, ele realiza um movimento circular, ele percorre uma certa distância S, como está representado aqui, mas também ele também varia o seu ângulo, ele percorre um certo ângulo, ou seja, ele também percorre uma distância ou um espaço angular. Então, no movimento circular, a gente também vai ter o espaço angular, tá? E é bom você já ir se acostumando, porque aqui no movimento circular, as grandezas vão todas depender do ângulo, né? Então, a gente vai ter espaço angular, a gente vai ter velocidade angular, a gente vai ter a aceleração angular, tá? Como agora, ao realizar uma curva, você vai estar percorrendo um certo ângulo, né? Você está variando o ângulo, você vai ter um deslocamento angular, e aí a velocidade vai depender desse deslocamento, e a aceleração vai depender dessa velocidade, que tudo depende do ângulo, tá? Então, quando a gente vai fazer a análise do movimento circular, esse ângulo do deslocamento é muito importante, tá bom? Então, a gente já pode começar fazendo analogia direta do espaço linear, do S, que a gente conhecia, para o espaço angular, que é esse φ aqui, tá? Então, ó, então, outra coisa importantíssima, né? No movimento circular, né, você tem uma circunferência, tá aqui só tem metade, né? Mas aí você pode desenhar ela toda, desenho bem feio aqui, né, para variar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você quiser completar aqui nessa circunferência, é melhor desistir de fazer isso, né? Em qualquer ponto aqui, ó, tem um R, tem um raio, né? Então lembre-se, o movimento circular se dá uma circunferência e toda circunferência tem um raio, então esse raio vai aparecer sempre para a gente. Então, como é que a gente pode fazer essa primeira analogia entre movimento circular e movimento linear, né? Então é o seguinte, ó, o espaço linear, que é o S, que a gente chamava lá no movimento linear, espaço S, continua sendo espaço, mesma coisa. Eu posso relacionar esse espaço aqui, ó, percorrido pelo corpo, que sai do ponto O ao ponto P, com o ângulo que ele está variando, o ângulo que ele está percorrendo, tá? E a gente relaciona da seguinte maneira: o espaço percorrido é igual ao ângulo vezes o raio, tá? Então você já tem aqui, ó, a nossa primeira equaçãozinha que trata também do movimento circular. O S continua sendo espaço ou posição, só que agora a gente tem que deixar claro que está se referindo à parte linear, que a gente mede em metros, normal. Já esse φ, ele continua sendo um espaço, mas ele agora é um espaço que está relacionado com ângulo, então a gente vai chamar ele de espaço angular, tá? A unidade de medida de ângulo aqui para a gente não vai ser grau, tá? A gente vai usar radiano. Depois eu posso explicar melhor o que é um radiano, tá? É a unidade de medida de ângulo que a gente vai utilizar aqui. E o R é o raio da circunferência, raio a gente vai medir em metros, tá? Algumas questões vêm em centímetros, e a gente pode trabalhar com centímetros se ele não exigir metros,
mas o padrão mesmo é a gente utilizar o método, tá bom? Então a gente tem aí movimento circular, recapitulando, né, aquele que vai ser onde o corpo percorre um arco de circunferência, ou seja, uma parte da circunferência, uma circunferência toda, tá? E a partir de agora a gente vai prestar atenção ao ângulo que esse cidadão percorre, né? Observe, se você sair daqui do ponto O para o ponto A aqui, ó, se eu marcar, vou fazer essa análise do ângulo, né, ó. Então vai ter aqui, ó, um ângulo, um certo ângulo percorrido, certo? Ó, e em verde, percorrer um certo ângulo. Agora, se eu saio do ponto O, ele deu outra cor aqui, e venho até aqui o ponto B, observe agora, aqui, ó. Observe agora aqui do ponto B, ó, a gente tem um outro ângulo. Então, à medida que a gente vai andando, né, no arco da circunferência, a gente vai estar mexendo no ângulo. Então, a gente vai tem que ficar atento e olhar para esse ângulo aí, tá bom? Mas vamos em frente, tem mais coisa para a gente falar. Então, aqui é só aquela coisa que eu já tinha falado, né? E a gente pode fazer uma analogia no movimento linear, que a gente já estudou, o movimento circular que a gente está estudando agora. Então, a gente tinha a velocidade linear, que chamava de V, a gente tinha o espaço linear, que acabou de falar, né? Chamava de S, e a gente tinha a aceleração linear, que a gente chamava de A. No movimento circular vai ter as mesmas grandezas, velocidade, espaço e aceleração. Porém, agora a gente vai medir essas grandezas olhando para o ângulo. Então a gente vai ter velocidade angular, que a gente vai chamar de ômega, né? Essa letra grega aqui parece um W, né? Mas é um ômega, uma letra grega. O espaço angular, que a gente vai representar por φ, né? Então a gente vai ter deslocamento angular. E a aceleração angular, que é medido por essa letra grega gama, tá? Então é ômega, φ e gama são as letras que representam velocidade angular, espaço angular e aceleração angular. Pode fazer uma analogia direta com as mesmas grandezas no linear, tá? Elas têm relação entre si, tá bom? Então vamos lá, ó. Coisa importante, com relação ao ângulo, tá? Então a gente viu aqui a fórmula, ó. S, né, espaço linear, é igual ao espaço angular vezes o rádio, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que o cidadão tem aqui uma circunferência bonitinha, né? E o cidadão saiu daqui e percorreu a circunferência toda. Ou seja, o espaço percorrido por ele é o comprimento da circunferência. Ou seja, o comprimento da circunferência, não sei se vocês lembram dessa fórmula de matemática, né? De geometria, o comprimento da circunferência é medido por 2π vezes r. Tá? Se você pegar essa circunferência e medir o comprimento dela, você mede dessa maneira, 2 vezes π vezes o raio. Se a gente jogar aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, 2π vezes o raio no lugar do s é igual a φ, que é o espaço angular, vezes o r. Né? E aí a gente pode cancelar, ó, r de um lado, r do outro. E aí fica o seguinte, ó, botar o φ desse lado, φ, espaço angular, é igual a 2π. O que eu quero dizer? 2π radiano, né? Se eu botar a unidade, 2π radiando, importante a gente falar sobre isso. 2π radiando corresponde a uma volta completa na circunferência. Tá? Então, uma volta é a mesma coisa que 2π. Então, um ângulo de 2π é o ângulo para dar uma volta. O ângulo de uma volta, não sei se vocês sabem, né? Uma volta tem 360 graus. Tá? Se eu fizer só π, π é meia volta. Ele sai daqui e chega até aqui. Sai daqui para cá. Meia volta. Meia volta é 180 graus. Tá? Se você quiser dar um quarto de volta, né? Se você quiser π sobre 2, vai dar 90 graus. Ou seja, você sai daqui até aqui, né? Você vai observar, ó, o ângulo aqui percorrido é de 90 graus. Então é π sobre 2, tá? Quando fiz aqui do π, né? π, que é meia volta, cadê? Lápis, sai daqui para cá. Então, ele se deslocou esse ângulo aqui, esse ângulo é de 180 graus, tá? Estou falando isso para a gente ter uma noção do que significa o radiando comparado com graus, né? Que a gente está acostumado a medir ângulo em 30 graus, 60 graus, 90 graus, e aqui a gente vai usar o radiando. Então, para a gente ter essa análise. Então, você mediu lá, deu 2π radiando, quer dizer que aquele corpinho realizou uma volta. Ou, sei lá, mediu o espaço angular que um corpo deslocou, né? Então, você viu lá o espaço angular, deu 180 graus. Então, deu π. π quer dizer que aquele corpo se deslocou 180 graus, quer dizer que ele deu meia volta. Tá? E eu posso botar aqui também mais um, né? π sobre 4, que vai dar 45 graus. Tá bom? Então, π sobre 6 dá 30 graus.
E aí você pode fazer a análise a partir daqui, né? 2π é 360, que é uma volta, e a partir daí você já pode fazer suas considerações, né? Então, só para a gente ter uma noção de radiano com grau e não ficar meio perdido aí, tá? Então a gente pode comparar radiano com grau dessa maneira, tá bom? Vamos lá em frente. Pronto. Vamos entrar agora e falar diretamente das grandezas angulares, né? A primeira delas, velocidade angular, que a gente calcula por essa letra grega aí, que se chama ômega, tá? Vamos lá. Vamos relembrar o seguinte. Velocidade linear, o v, né? Velocidade linear, o nosso v, a gente calculava como sendo ΔS sobre ΔT. Lembram disso? Por quê? Velocidade media variação do espaço dividido pelo tempo, né? Só que lá era linear. Então, velocidade linear é variação do espaço linear dividido pelo tempo. Se eu vou calcular agora velocidade angular é variação do espaço angular, que é o φ, que a gente chamou lá no início, né? Que é o ângulo, em um certo intervalo de tempo. Então, velocidade é espaço sobre tempo. Se for velocidade linear, espaço linear, que é o s, dividido pelo tempo. Se for velocidade angular, é espaço angular dividido pelo tempo, como está aqui na fórmula. Tá? Então, ômega, que é a velocidade angular, você calcula como sendo a variação do espaço angular dividido pelo tempo, ou seja, ângulo final menos ângulo inicial dividido por tempo final menos tempo inicial, como a gente já vem fazendo. Tá? Com relação às unidades de medida, tempo a gente continua medindo em segundos, o ângulo a gente mede em radiano, né? O espaço angular a gente mede em radianos, velocidade, como é espaço angular sobre tempo, é a unidade de espaço angular, que é radianos, dividido por segundo. Então, quando eu pedir para a gente calcular velocidade angular, a unidade de medida vai sair em radianos por segundo, tá bom? Então, essa imagem aqui é só para representar o seguinte, né? Tem uma bolinha que sai daqui e chega até aqui. Ela vai percorrer esse espaço em um certo tempo. Você pode medir a rapidez com que ela se desloca. A rapidez com que ela se desloca é a velocidade, né? Você medir a rapidez com que ela mexe no ângulo, a rapidez com que ela mexe no ângulo é a velocidade angular. Se for a rapidez com que ela mexe no espaço linear, é a velocidade linear, tá bom? Então, se um corpinho sai daqui para cá, ele vai gastar um certo tempo para realizar isso, né? Eu posso medir a velocidade que ele percorre esse espaço, tá bom? Isso aí é a velocidade angular. Aí uma coisa importante. Vê só. Isso aqui é só a representação do movimento circular uniforme geral, com quase todas as grandezas que a gente vai trabalhar aqui, né? Então, observe. Ó. Imagine que o corpinho sai daqui, ó, essa bolinha é o corpinho, ele está dando uma volta aqui nessa circunferência, ou seja, ele está realizando um movimento circular. A velocidade linear, gente, que é o v, ela sempre é tangencial à trajetória, tá? Ou seja, só toca na trajetória em um único ponto. Observe. Se a gente traçar aqui uma reta, né? Isso é matemática pura, só estou dando a vocês as características. Então, essa velocidade que ela passa nesse sentido aqui, ó, ela só toca na circunferência no único ponto. Por isso a gente diz que ela é tangente. Quando o corpinho estiver fazendo a curva aqui, ó, essa velocidade ela também vai ser tangente. Ela toca na trajetória em apenas um ponto, tá? Isso é só uma coisa que é uma característica importante, tá? Mas que a gente não precisa, não vai utilizar assim diretamente isso aí para resolver as questões, tá bom? Então, o que é que a gente precisa saber? Sabe que a velocidade linear é tangente à trajetória, né? Toca no único ponto, aqui é a mesma coisa. A velocidade angular é no sentido da trajetória, observe aqui a velocidade angular, né? O ômega girando aqui. Você pode medir o ΔΦ, né? O ângulo, sai de um lugar para o outro, pode medir o ΔS, tem essas características. E o seguinte, existe no movimento circular uniforme a aceleração. Aí você fala, ó, aceleração, eu aprendi que mede mudança de velocidade. Se eu estou estudando movimento uniforme, no movimento uniforme o valor da velocidade não muda. Como é que tem aceleração? Vamos lá, calma aí. A gente está estudando movimento circular uniforme. Então, a informação que você tem sobre velocidade é verdadeira, mas com relação ao valor. O valor da velocidade continua o mesmo, é constante. A velocidade no movimento circular uniforme tem módulo constante, ou seja, se esse V aqui vale 10, ele vai valer 10 em qualquer ponto, tá? Tem valor 10, módulo 10. Então, vale 10 metros por segundo em qualquer ponto. A velocidade linear, ela é constante. Então, é importante deixar isso claro. No movimento circular uniforme, a velocidade linear tem módulo constante. Porém, velocidade é um vetor. E vetor é uma grandeza, é um tipo de grandeza que, além de ter valor, ela tem direção e sentido. Observe a velocidade aqui, ó, ela é horizontal para a direita. Aqui a velocidade, ela continua sendo 10, mas ela é vertical para baixo. Aqui ela é horizontal para a esquerda,
e aqui ela está subindo, né? Se eu pegasse aqui, ela seria vertical para cima. Então, observe que ela continua sendo 10, tem valor 10, o valor é o mesmo no módulo, porém a direção está mudando, ora é horizontal, ora é vertical. E essa aceleração centrípeta, ela mede justamente essa mudança de direção na velocidade. Por isso que no movimento circular uniforme existe aceleração, mas é uma aceleração centrípeta, tá? Ela está analisando a direção da velocidade. O módulo da velocidade linear continua o mesmo, tá bom? Só outra coisinha, eu falei aqui que tinha aceleração linear, né? Aceleração angular, mas a aceleração angular não tem no movimento uniforme, tem em movimento circular no geral. Existem movimentos circulares e são acelerados. Aí tem aceleração angular. Estou citando aqui porque pode aparecer algum problema, tá? Mas não é no movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme é o que tem trajetória circular com o módulo da velocidade linear constante, tá bom? Então a gente falou aqui da velocidade angular, ΔΦ sobre ΔT, viu aí como são as características, né? As principais características. E aí a gente pode fazer a relação entre V e ômega, ou seja, entre velocidade linear e velocidade angular. O que é que a gente sabe? Vê só. A gente sabe o seguinte, ó. A gente viu que S é igual a φ vezes R, né? Isso é para uma posição. A posição de um corpo, a posição linear, é igual ao ângulo vezes o raio. Mas se eu quiser pegar uma variação, né, um deslocamento, ou seja, ΔS, a variação do espaço linear, vai ser igual à variação do espaço angular vezes o raio. Aí vamos lembrar do seguinte, velocidade é ΔS sobre ΔT, ou seja, ΔS é V vezes ΔT. E a gente acabou de ver que ômega é igual a ΔΦ dividido por ΔT, ou seja, meio pelos extremos, ΔΦ é ômega vezes ΔT. Então, no lugar de ΔS, eu vou escrever isso, no lugar de ΔΦ, eu vou escrever isso. Então vai ficar V vezes ΔT igual a ômega vezes ΔT vezes o raio. Aí a gente tem ΔT de um lado, ΔT do outro, cancela e a gente chega à conclusão que velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Tá bom? Então, outra maneira que a gente pode calcular as velocidades. Então, ele pode dar essa relação do raio e uma velocidade. E com isso a gente descobre a outra. Se ele der linear, a gente descobre a angular. Se ele der angular, a gente descobre a linear. Tá bom? Então, tá aí a relação entre as velocidades. E aqui eu vou falar sobre a aceleração angular. A aceleração angular no movimento circular uniforme ela é zero, né? Então, eu vou deixar claro aqui, ó. Essa aceleração é zero se o movimento for circular uniforme. Mas, se for uma questão que trata de movimento circular, pode ser que ela apareça, tá bom? Então, vou falar aqui porque ela tem uma relação muito parecida com a aceleração linear do que a velocidade tem com a velocidade linear. Que é o seguinte, ó, você lembra de aceleração linear? Aceleração linear, a gente calculava como sendo ΔV sobre ΔT, ou seja, a variação da velocidade dividido pelo tempo. Aqui vai ser a mesma coisa. A aceleração angular vai ser variação da velocidade, porém velocidade angular sobre o tempo. Então, observe que a relação continua a mesma, né? A aceleração mede mudança de velocidade, ou seja, eu vou medir a variação da velocidade angular dividido pelo tempo, tá bom? E as unidades de medida? Velocidade angular, a gente já acabou de falar, radianos por segundo, tempo por segundo. Então, aqui, ó, aqui está escrito velocidade, aqui é a aceleração, tá? Um erro de digitação aí. Então, a aceleração angular é radianos por segundo ao quadrado. Lembra que a outra aceleração era metros por segundo ao quadrado. Aqui a gente troca metros, né, que é linear, pelo angular, que é o radiano, tá bom? E aí a gente também pode fazer a relação de aceleração angular com aceleração linear. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, a gente acabou de ver, ó, tem essa fórmula aí, ó, o Gamma, é o delta ômega sobre delta t, certo? A gente sabe que o ômega, a velocidade, né? A gente viu agora há pouco, cadê? Que V é igual a ômega R, não foi isso que a gente viu agora? V ômega R, ou seja, ômega, o R está multiplicando, passa dividindo, eu posso escrever ômega como sendo V sobre R, tá? Só fazendo, isolando o ômega aqui. E substituo no lugar do ômega aqui, ó. Então fica gama igual delta V sobre R, e tem o ΔT embaixo, né? Deixa eu ajeitar isso aqui. Então, no lugar do ômega entra V sobre R, fica delta V sobre o ΔT e o R aqui embaixo, tá bom? E agora o que, é que a gente faz?
ΔV sobre ΔT dá o que para a gente? A gente acabou de falar, né? A aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, ΔV sobre ΔT é a mesma coisa que a aceleração linear. Ou seja, o gama é o A sobre o R. Se você quiser fazer meio pelos extremos, né? A aceleração linear é a aceleração angular vezes o raio. Tá bom? Então tá aí a relação de aceleração linear com aceleração angular. Ó, não sei se você percebeu, mas uma coisa importante. Espaço linear é espaço angular vezes o raio. Velocidade linear é velocidade angular vezes o raio. Aceleração linear é aceleração angular vezes o raio. Ou seja, grandeza linear é igual a grandeza angular vezes o raio. É só pegar aquela grandeza, multiplicar pelo raio e você tem ela linear. Pega uma grandeza angular, multiplica pelo raio, tem ela linear. Espaço angular vezes raio é espaço linear. Velocidade angular vezes o raio é velocidade linear. Aceleração angular vezes o raio é aceleração linear. Tá bom? Então, vamos em frente. Tem mais umas coisinhas aqui para a gente falar com relação ao período de frequência, tá? Isso é importante. Vai aparecer bastante aqui para a gente, período de frequência. Então, vamos lá. Período, gente, período e frequência, né? Estão ligados a movimentos que se repetem, tá? Como assim se repetem? Por exemplo, movimento circular, o corpo fica dando várias voltas, né? Então, quando o corpo está realizando um movimento circular, ele pode realizar um movimento que é repetitivo, né? Ele pode dar uma, duas, dar várias voltas. E aí, quando a gente tem movimentos repetitivos, como o movimento circular, movimento de um pêndulo, uma onda, tá? Que a gente vai ver, vocês vão estudar isso depois, a gente vai ter presente nesse estudo a análise das grandezas de período e frequência. Então, período e frequência sempre vão aparecer em movimentos que estão se repetindo, tá? Com um certo tempo, tá bom? Então, período e frequência estão associados a movimentos que se repetem. Mas o que danado é período, o que danado é frequência. Período é um tempo, tá? Período é tempo, mas é um tempo específico. Período no movimento circular é o tempo para se completar uma volta. Então, se você gastou 3 segundos para dar uma volta, quer dizer que o período daquele movimento é de 3 segundos, tá? Então, período é o tempo para completar uma volta. Como é um tempo, a gente vai medir em segundos, minutos, horas, vai depender da situação. Se for no sistema internacional, a gente usa segundos, tá? Mais comum a gente utilizar segundos, mas nada impede de 20 minutos em horas, dependendo do contexto do problema, tá bom? Então, período, tempo para completar uma volta. Já a frequência é o oposto, é exatamente o inverso de período. Frequência mede o número de voltas por tempo, tá? Então, se você tem, por exemplo, vamos lá, uma frequência de, sei lá, 2 Hz. Hertz, que é a unidade de medida de frequência, quer dizer voltas por segundo, tá? Então, 2 Hz quer dizer que o corpo realiza 2 voltas por segundo. Deixa eu botar aqui período 2 segundos, para você ver que é o oposto. Um período de 2 segundos quer dizer que você dá uma volta em 2 segundos. Frequência de 2 Hz quer dizer que você dá 2 voltas em 1 segundo, tá? Então, é o oposto. Pode vir aparecer também, ó, frequência em RPM, rotações por minuto, tá? Então, sei lá, tem uma frequência de 60 RPM. Quer dizer que ele dá 60 voltas por minuto, rotações por minuto. E pode ter também RPS, que é rotações por segundo, que é a mesma coisa que Hertz, né? Hertz e RPS é a mesma coisa. E aí você pode transformar um para o outro, né? Se um corpo dá 60 rotações por minuto, quantas rotações ele dá por segundo? Uma, né? A cada 1 segundo ele dá uma volta. A cada 1 segundo ele dá uma volta, quer dizer que em 1 minuto ele completa 60 voltas. Então você pode fazer essa análise. Ou 1 Hz é igual a 60 RPM, né? E 1 Hz quer dizer que dá uma volta por segundo. Então, frequência dá o número de voltas e período dá o tempo de uma volta, tá bom? Como eles são inversos, ó, a gente tem essa relação entre eles aqui, ó. Período é 1 sobre frequência, a formulazinha, ou a frequência é 1 sobre o período, tá? É um inverso do outro, tá bom? Então a gente tem essas relações aí, e aí a gente pode falar agora diretamente do movimento circular uniforme, né? Lembra lá da equação do sorvete? S igual a S0 mais V vezes T, a função horária do espaço para o movimento uniforme, né? Lembrando que S é φ vezes o raio,
E o S0 vai ser a posição angular inicial vezes o raio, por isso φ0. Se eu substituir aqui, vai ficar φ vezes R, perdão, igual a φ0 vezes o R mais velocidade. Velocidade é ômega vezes R. Então fica ômega vezes R vezes o tempo. E aí, ó, tem R no primeiro termo, R no segundo termo, R no terceiro termo. Um termo que está presente, um elemento que está presente em todos os termos de uma equação pode ser cancelada. A gente fica φ igual a φ0, ou seja, espaço angular final é igual a espaço angular inicial mais velocidade angular vezes o tempo. Essa equação aqui é a função horária angular para o movimento circular uniforme. Função horária do espaço angular, função horária do espaço angular para o movimento circular e uniforme, ok? A gente pode até formar outras formulazinhas relacionando período com ômega, né? Vamos pegar essa fórmula, ó, φ igual a φ0, né? A função horária, mais ômega vezes t. Aí vamos adotar o seguinte, vamos dizer que o corpo ele partiu do início na posição 0, né? A posição inicial é 0, e que ele deu uma volta completa. Ou seja, a posição final dele é 2π, 2π radianos. Né? Radiano é a unidade. O espaço é 2π. 2π, lembram lá? 2π é uma volta. Ele saiu daqui e deu uma volta completa. Ou seja, o tempo para se dar uma volta é quem? Tempo para completar uma volta é período. Aí a gente substitui aqui, ó, o T minúsculo por T maiúsculo para representar período. T maiúsculo é período. Então, se o corpinho, a partícula, o corpo, o carro, uma pessoa numa roda gigante, deu uma volta completa, quer dizer que o espaço angular percorrido por ela é de 2π. Se foi uma volta, o tempo para dar uma volta a gente chama de período. Se eu substituir tudo isso na fórmula, a gente vai ter o seguinte, 2π é igual a 0 mais ômega vezes período. Ou seja, fica 2π igual a ômega vezes o período. Se a gente quiser calcular o ômega, que é a velocidade angular, o período que está multiplicando passa dividindo. Então, ó, velocidade angular pode ser calculada dessa maneira, 2π sobre ômega, tá bom? Ou também, ó, se você substituir pelo inverso da frequência, ó, cadê? Papapá. Período é 1 sobre frequência, você fica o seguinte, ômega igual a 2π dividido por 1 sobre f, né? Divisão de fração, você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre f é f sobre 1, ou seja, ômega pode ser calculado também como sendo 2π f. Então você pode calcular a velocidade angular a partir do período e da frequência, ou através da velocidade do raio, como a gente viu lá no início, tá bom? Então, essas fórmulas também são bem úteis na hora da gente resolver os exercícios, tá? Então, relação de velocidade angular com período e frequência, tá bom? E aí, para finalizar, só para a gente falar aqui da aceleração centrípeta que eu falei lá no início, né? Com aceleração centrípeta, que a gente vai representar ACP, para não confundir com aceleração linear nem com aceleração angular. Lembrando, a aceleração centrípeta é aquela que faz análise da direção da velocidade, tá bom? Então, a aceleração centrípeta pode ser calculada da seguinte maneira. A aceleração centrípeta é velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio, tá bom? Muito importante isso aqui. E se a gente fizer a análise, né, que V é igual a ômega vezes R, a gente também pode ter que a aceleração centrípeta vai ser ômega vezes R ao quadrado dividido por R. Ou seja, fica ômega ao quadrado vezes R ao quadrado dividido por R. Concorda comigo que R ao quadrado é R vezes R? Então fica um R em cima, um R embaixo, a gente pode cancelar. E a gente também pode escrever a aceleração centrípeta, calcular a aceleração centrípeta como sendo ômega ao quadrado vezes o raio. Tá bom? Então, a aceleração centrípeta pode ser calculada através da velocidade linear ou através da velocidade angular, tá bom? Então, tá aí o que a gente precisa saber sobre o movimento circular, produção desse movimento circular no geral, né? Movimento circular uniforme.
Vamos fazer agora alguns exercícios para a gente aplicar essas fórmulas que a gente viu. São muitas fórmulas, né, muitas novidades, então é bom a gente praticar, colocar em prática para que isso fique fixo na nossa mente, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro exemplo que eu trouxe, simples, diz assim, ó, tá bem embaçado, né, mas diz assim, um ponto material descreve uma circunferência horizontal com velocidade constante em módulo, tá? Então, velocidade constante em módulo quer dizer que o movimento é circular uniforme, né? Ele descreve uma circunferência com a velocidade que tem módulo constante, ou seja, tem um valor uniforme. Então, movimento circular uniforme. Ele fala o raio da circunferência é 15 centímetros. Então, raio, 15 centímetros, primeira informação. E um ponto material completa uma volta a cada 10 segundos. Vamos lá, interpretar essa informação. Uma volta a cada 10 segundos. Então, 10 segundos é o tempo para completar uma volta. Tempo para completar uma volta é o período. Então, ele deu a informação para a gente do raio e do período. A gente tem essas duas informações. Quer saber na letra A? Período e frequência. Ó, período já foi dado, né? Bastou interpretar, 10 segundos. Frequência. Se eu tenho período, tenho como saber frequência, porque frequência é o inverso do período. Então 1 sobre 10. Vou tirar essa paleta. 1 dividido por 10 dá 0,1. Unidade de medida de frequência, Hertz. Tá aí, letra A. Vamos ver letra B de bom. Ele quer saber agora a velocidade angular, o ômega, né? Então, ômega pode ser calculado como sendo 2π sobre t, ou ômega pode ser calculado como 2π vezes f. Tanto faz, tá bom? Então, vai ser ômega, vai ser igual. Vou fazer 2πf, porque a multiplicação é melhor que fazer essa fórmula aqui. É melhor do que divisão, né? Então, fica 2 vezes 0,1, 0,2π. Tá? A gente pode deixar o π aqui, não precisa calcular, 3,14. Pode deixar ele aí. E a unidade de medida de velocidade angular é radianos por segundo. Tá? Então, velocidade angular, 0,2π radianos por segundo. Se acostume que muitas das respostas das alternativas, né, vem em função de π mesmo. Tanto velocidade, como aceleração angular, tá? O próprio espaço, tudo medido em função de π. Tá? Como a gente está usando radianos, é comum vir a gente achar respostas em π. Pode tirar o π, calcular, multiplicar o π aí? Pode, mas não precisa, só vai dar mais trabalho. Tá? Vamos lá. Letra C, fazer aqui em outra página. Letra C, ele quer velocidade linear. Né? Velocidade linear, a gente viu que é ômega vezes R. O ômega a gente acabou de achar, 2π, 0,2π. E o raio é 15 centímetros, que é 0,15 metros, né? Então, 0,2 vezes 0,15 vai dar 0,03, né? A gente tem 3 casas decimais, então é 0,15, ó, vezes 0,2 vai dar 10, 3, e aqui 0,0, né? Dá isso aqui, opa. Aí tem 3 casas decimais, 2 do 0,15 e 1 aqui, então dá 1, 2, 3. Então é 0,03 pi metros por segundo, tá? Então cuidado aí. Velocidade linear a gente mede em metros por segundo. Quando for velocidade angular é radianos por segundo, tá bom? Então cuidado aí para não se complicar. E na letra dele, que é a aceleração centrípeta, a gente acabou de ver a fórmula de aceleração centrípeta, né? A aceleração centrípeta pode ser velocidade linear ao quadrado sobre r, ou aceleração centrípeta pode ser ômega ao quadrado vezes r. Aí, tanto faz como tanto fez, você escolhe a fórmula que você quiser, tem que dar a mesma resposta, tá bom? Então, eu vou pegar essa aqui primeiro, ó. Vou escrever em notação científica. Essa velocidade, que é 0,03 π metros por segundo, eu vou escrever como sendo 3 vezes 10 a menos 2 π metros por segundo, tá? Porque vai levar ao quadrado, é melhor deixar assim. Com a aceleração centrípeta vai ser 3 vezes 10 a menos 2 π, tudo elevado ao quadrado, dividido pelo raio, que é 0,15, né? Que é 15 centímetros, que é 0,15 metros, tá bom? Então fica 0,15 aqui em cima, embaixo. 3 ao quadrado é 9, potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes, menos 2 vezes 2, 4, menos 4, π ao quadrado, dividido por 0,15, que eu vou escrever como sendo 15 vezes 10 a menos 2. Então, vai dar um número chatinho aí, né? A gente pode simplificar por 3, né? Fica 3 embaixo 5 vezes 10 a menos
o 10 a menos... E aqui a gente pode fazer a divisão, né? Divisão de potência menos a base, repete a base sobre o expoente. Fica menos 4 menos 2, vai dar menos 4 mais 2, vai dar menos 2 π ao quadrado. Unidade de medida de aceleração, metros por segundo ao quadrado. A aceleração centrípeta se mede em metros por segundo ao quadrado. Aqui é radianos por segundo ao quadrado, é a aceleração angular. Bom, então ficou esse número quebrado aí, dá para dividir, né? Dá 0,6. Né? Pode dividir, mas se quiser pode deixar assim também, está correto. Tá bom? Então tá aí, ó. Aplicamos várias fórmulas, né? Que a gente aprendeu agora. Então, como são muitas fórmulas, a recomendação é fazer esses exercícios bem simples de aplicação de fórmula para que essa informação fique fixa aí na nossa mente, tá bom? Trouxe mais um que diz o seguinte: na vitrola da vovó, um disco gira com frequência de 45 RPM. Considerando nesse disco um ponto A situado a 10 cm do centro e outro B situado a 15 cm, determine para cada um deles a frequência em Hz e o período em segundos, a velocidade angular em radianos por segundos e letra C, a velocidade escalar linear em metros por segundo. Então vamos lá, informação que a gente tem, né? Que a frequência 45 RPM, ou seja, 45 rotações por minuto, que o raio do disco A é de 10 centímetros, botar logo em metros, 0,1 metro, e o raio do ponto B é 15 centímetros, que é 0,15 metros, né? Então vamos lá. Primeira coisa, rotações por minuto, não trabalhando com rotações por segundos, que é a mesma coisa que Hz. Então a gente viu o seguinte, né? Ó, que 1 Hz é a mesma coisa que 60 RPM, né? Se você dá 1 giro por segundo, em 1 minuto você vai dar 60 giros. Se eu dou 45 giros por minuto, isso vai me dar quantos giros por segundo, quantos Hz. Só fazer meio pelos extremos, você vai ter 60 vezes F igual a 45 vezes 1, termina aqui em cima. F vai ser igual a 45 dividido por 60. Você pode simplificar por 15. 45 por 15 dá 3, 60 por 15 dá 4. Pode deixar assim? Pode. Ou se você quiser dividir, vai dar 0,75 Hz. Tá bom? Então tá aí a frequência em Hz. Ele pediu na letra A. Mas ele pediu período em segundos, né? Período é o inverso da frequência. Ou seja, vai ser 1 dividido por 0,75. Se a gente fizer essa conta aqui rapidinho, isso vai dar aproximadamente 1,33 segundos, tá? Vai dar uma dízima quebrada aí, pode deixar assim. Então, frequência 0,75 Hz, período que é o inverso da frequência 1,33. Vamos para a letra B aqui. Ah, sim, ele fala assim, ó, ele quer saber para cada um deles, né? Só um detalhe, é o seguinte, ó. Frequência e período não dependem do raio, tá? Então, o ponto A e o ponto B têm raios diferentes, né? Estão a uma distância diferente do centro. Isso não vai influenciar na frequência e no período. Se você pegar um ponto C aqui, um ponto D aqui, todos os pontos do disco têm mesmo período e mesma frequência. Então, isso aqui é a frequência do ponto A e a frequência do ponto B. Isso daqui é o período do ponto A e isso aqui é o período do ponto B, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui na letra B, que ele pede a velocidade angular. A velocidade angular também não depende da posição do disco, do ponto no disco, tá? Então, a velocidade angular do ponto A é igual à velocidade angular do ponto B. Então, a gente pode calcular a velocidade angular como sendo 2π vezes f, né? Vai ser 2 vezes π, a frequência foi, cadê? 0,75, né? Pode ser duas partes, então 0,75. 2 vezes 0,75 dá 1,5 π. O π continua. Unidade de medida de velocidade angular, radianos por segundo. Então tá aí a letra B. Isso é a velocidade de A como a velocidade de B. A única coisa que depende do raio é a velocidade linear. Aí eu vou ter que fazer duas contas. Velocidade linear do ponto A é a velocidade angular vezes o raio do ponto A. A velocidade linear do ponto B é a velocidade angular vezes o raio do ponto B. Então, a velocidade angular a gente acabou de ver, né? Foi 1,5 π. Foi isso? Foi 1,5 π. Aqui é a letra C, né? Foi 1,5 π. E o raio de A é 0,1 vezes 0,1.
Então vai dar 0,15 π metros por segundo. E a velocidade B vai ser 1,5 π, que é o ômega, que é o mesmo, vezes o raio do ponto B, que é cadê? 15 centímetros, que são 0,15 metros. Então, se a gente fizer 1,5 vezes 0,15, a gente vai encontrar 0,225 vezes π. Unidade de medida, metros por segundo, porque é a velocidade linear. Tá bom? Então tá aí, ó. Então, recapitulando aqui, uma coisa importante: frequência e período não dependem do ponto onde aquele ponto está localizado no disco, nem o período, nem a frequência, nem a velocidade angular. Só quem depende disso é a velocidade linear. A velocidade linear depende do raio, tá bom? Angular não depende. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem mais um aqui, ó. Esses vários, né? Diz assim: uma roda gigante de raio 14 metros gira em torno de um eixo horizontal. Um passageiro sentado em uma cadeira move-se com velocidade linear 7 metros por segundo. Então a gente tem raio, 14 metros, velocidade linear, 7 metros por segundo. Ele quer saber, letra A, a velocidade angular do movimento. Velocidade angular é o ômega, né? A gente tem R e tem V. A gente viu que V é ômega R. Então ômega é V sobre R. V é 7, R é 14. Então nosso ômega vai dar 0,5. Unidade de medida, radianos por segundos. Tá aí, letra A. Letra B, ele quer aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta aqui a gente pode fazer, tanto faz, né? A gente tem o ômega e tem o V. Fazer com V. V ao quadrado dividido por R. Então, V ao quadrado dividido por R vai ser 7 ao quadrado e o raio é 14. 7 ao quadrado dá 49 dividido por 14. Se você fizer essa conta aí, 49 dividido por 14 vai dar 3,5 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos para outra página para fazer a letra C. Ele quer saber quanto tempo o passageiro executa uma volta. Ou seja, tempo para executar uma volta, ele quer saber quem é o período. A gente sabe que ômega é 2π sobre t. Então, você faz meio pelos extremos, você conclui que o período é 2π sobre ômega. Então, o período vai ser 2π. O ômega a gente calculou, né? Deu 0,5, não foi? 0,5. 2 dividido por meio dá 4. Então, o período é de 4π segundos. Tá? Já tudo em função de π mesmo, não tem problema, pode deixar. E agora a última. Juro que é a última para encerrar o último exercício. É bom que faz muitos exercícios, fica melhor de compreender. Tá bom? Diz assim: as pás de um ventilador giram em torno de seu eixo com frequência de 120 RPM. Então, primeira informação, frequência 120 RPM. Determine para dois pontos da pá situados respectivamente a 15 cm e 10 cm do centro. Então, de novo, dois raios. Ó. O raio A, nesse caso, é 15 cm, que é 0,15 metros. O RB é 10 cm, que é 0,1 metro. Tá? Letra A, ele quer saber frequência e o período em segundos. Então, muito parecida com aquele outro exemplo que a gente fez, né? Ó. Sabe que 1 Hz são 60 RPM. Se eu tenho 120 RPM, isso me dá quantos Hz? Então, meio pelos extremos, F vezes 60, 60F. Do outro lado, 1 vezes 120, 120. Então, 60 vai passar dividindo, então de cara já dá 2 Hz, tá? Então, como ele pede para os dois pontos, a gente viu que não importa a localização do ponto. A frequência e o período é a mesma. Então, essa frequência de 2 Hz é para os dois pontos. Como ele quer saber o período também, a gente sabe que período é 1 sobre F. Então, vai ser 1 sobre 2. Então, o período aqui é de 0,5 segundos. 0,5 segundos para os dois pontos, tá? Período e frequência não vão depender da posição desses pontos no disco. Vamos para a letra B aqui, pegar um espaço. Letra B, ele quer saber a velocidade angular em radianos por segundo. De novo, radianos por segundo é a unidade medida de velocidade angular, e velocidade angular também não depende da posição. Então, vou calcular a velocidade angular desse disco. A velocidade angular desse disco é a mesma para qualquer ponto. Então, o ponto que está a 15 cm tem uma velocidade angular, o ponto que está a 10 cm tem a mesma velocidade. Então, sabe que ômega é igual a 2 e F, né? Então, ômega vai ser 2π, a frequência foi quanto? 2. 2 vezes 2, 4π. Unidade de medida de velocidade angular,
radianos por segundo. Lembrando que a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B, tá? Não depende do raio. E finalmente, letra C, a velocidade linear. Aí agora sim, velocidade linear depende do raio de cada uma, né? Então, a velocidade linear de A depende do raio de A. E a velocidade linear de B depende do raio de B. Então, a velocidade linear de A vai ser 4π vezes 0,15. 4 vezes 0,15 vai dar 0,6 π metros por segundo. E aqui de B vai ser 4π vezes 0,1, ou seja, 0,4 π metros por segundo. Então tá aí, gente. Fizemos vários exercícios, né? Movimento circular uniforme. Espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo eu vou fazer mais exercícios, somente exercícios sobre isso, para que essa ideia fique mais fixa na nossa mente, tá bom? Então até a próxima, forte abraço. Tchau, tchau.